Muito bom dia para todo mundo, muito obrigado pela sua audiência, sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas. Chegamos para mais uma edição do nosso Bom Dia Evangelizar para todo o Brasil. Boa segunda-feira, boa semana para todos. 8h58 pelo horário de Brasília, e que bom ter a sua companhia nesta segunda-feira. Hoje é o dia 26 de janeiro, como está passando rápido o mês, hein? Vamos com as principais informações, o que você precisa saber, aquilo que vai fazer a diferença na sua vida, no conforto do seu lar, ao lado da sua família, neste começo de semana, até às 10 horas da manhã. Às 10 horas da manhã, você sabe, o programa Experiência de Deus com o Padre Reginaldo Manzotti. 20 anos de liderança no rádio e na televisão. E olha aqui, o Experiência de Deus fazendo a diferença na vida de muita gente. Você sabe, né? Você que acompanha em dois horários, 10 horas da manhã e 10 horas da noite, você sabe o conteúdo, né? Conhece o conteúdo do programa. Testemunhos, muita fé e milagres que são realizados e testemunhados. Veja só. Sua bênção, Padre Reginaldo. Sou de Altamira. Venho compartilhar um grande milagre que aconteceu em nossa família. Uma graça que veio das santas chagas de Jesus. Eu havia feito uma promessa a Jesus com muita fé e confiança de que se meu sobrinho, Raniel dos Reis Rodrigues, saísse do tubo de respiração, eu enviaria o antes e depois para mostrar a todos o milagre de Jesus das Santas Chagas. Raniel ficou 16 dias internado, sendo 12 deles intubado, mas eu confiava nas promessas de Jesus. Ele, Jesus, em sua infinita misericórdia, ouviu a minha oração. Curou meu sobrinho. Hoje, mando a outra foto e vejam o resultado da intervenção divina. Raniel está bem, está saudável. Eu só posso louvar e agradecer a Deus. É um milagre visível. Eu atribuo esse grande milagre a Jesus das Santas Chagas. Graça alcançada, graça testemunhada, louvado seja Deus. Para o Senhor nada é impossível. Creia na misericórdia de Jesus das Santas Chagas e testemunhe o milagre em sua vida. Programa Experiência de Deus. De segunda a sábado, 10 da manhã e 10 da noite. Só na TV Evangelizar. É daqui a pouco. Tenha fé. Espere que vai acontecer. Você sabe disso, né? Experiência de Deus, 10 horas da manhã com o Padre Reginaldo Manzotti. 9 horas, 1 minuto, vamos começar o nosso programa com Lucas Marconsoni, que tem informações, aliás, novidades para você que quer entrar numa universidade, né? Que busca uma oportunidade numa universidade. Ô Lucas, tudo bem? Bom dia. Oi Edilson, muito bom dia para você, bom dia a todos que estão chegando aqui com a gente na programação da TV Evangelizar, chegando com informações boas, lógico, para quem é estudante do ensino médio e quer cursar uma faculdade, tem o sonho de realizar a tão sonhada faculdade. Isso porque o ProUni está com as oportunidades abertas, inscrições abertas até quinta-feira, dia 29. São mais de 594 mil bolsas espalhadas por todo o Brasil. Para fazer inscrição, por meio do portal único de acesso ao ensino superior, lá na aba ProUni, o estudante escolhe ali então o município, a instituição e o curso que ele quer cursar e, lógico, pode conseguir uma bolsa integral ou uma bolsa parcial de 50%. Dessas mais de 594 mil bolsas disponíveis, 274.819 são integrais, 100%, não paga nada na faculdade, e 319.700 são bolsas parciais de 50%, ou seja, o estudante acaba pagando 50% da mensalidade. Como eu falei, as inscrições até quinta-feira, dia 29, por meio do portal único de acesso ao ensino superior na parte ProUni. Para você conseguir uma bolsa do ProUni, tem alguns requisitos que você deve seguir, que estão descritos lá no meio do portal.
edital para você participar do ProUni. O resultado da primeira chamada sai no dia 3 de fevereiro e a segunda chamada no dia 2 de março. Essas são as informações. Até quinta-feira, então, para você se inscrever no ProUni, você que é estudante e está nos acompanhando aqui na TV Evangelizar. Adilson, volto com você. Muito obrigado. Lucas Marconsoni conosco, informações para a gente começar bem o dia, bem informado. Atenção, você que é estudante, presta atenção. Falar agora do Gás do Povo, programa do governo federal, gás de cozinha para quem precisa. Atenção, você que precisa, você que está inscrito no programa, né? O programa Gás do Povo passa a atender todas as capitais brasileiras a partir de hoje, segunda-feira, com a inclusão de 950 mil novas famílias em 17 capitais que ainda não eram atendidas. O benefício concede vale para recarga de graça do botijão de gás de cozinha de 13 quilos, que pode ser usado em mais de 10 mil revendedoras credenciadas em todo o país. O governo estima que o programa esteja em pleno funcionamento até março, quando deve beneficiar cerca de 15 milhões de famílias. Combate a chamada pobreza energética e reduz os gastos das famílias de baixa renda com gás de cozinha. A iniciativa substitui o antigo auxílio gás e busca melhorar a saúde pública porque evita o uso de alternativas perigosas, como, por exemplo, a lenha e o querosene. O Gás do Povo, que substitui o Vale Gás ou auxílio gás, né, que tínhamos no ano passado, por exemplo. As pessoas recebiam o auxílio gás e, ao invés de trocar pelo botijão de gás, algumas famílias, obviamente, né, não compravam, não trocavam pelo botijão de gás. Algumas, inclusive, depois foi descoberto que jogavam em bets com aquele dinheiro que recebiam. E agora não. Agora o projeto Gás do Povo tem que ser necessariamente com o botijão de gás. E a revendedora credenciada tem que justificar, tem que comprovar que de fato foi entregue botijão de gás a quem precisa. Agora a gente fala do site do INSS que está fora do ar já há algum tempo com problemas, né? O aplicativo do INSS está passando por problemas e desde a última semana. E para tentar solucionar a instabilidade, ficará fora do ar entre os dias 27 e 31 de janeiro, 27 amanhã até o final do mês. Isso não irá afetar os pagamentos. Impacto será apenas para as pessoas que precisam de algum tipo de atendimento, como, por exemplo, agendar uma perícia, consultar um protocolo, enfim. Os pagamentos não serão afetados. Lembrando que, por conta da atualização do sistema, as agências presenciais do INSS ficarão fechadas entre os dias 28 e 30 de janeiro. Então, muita paciência para quem precisa resolver algum problema no INSS nos próximos dias. O telefone 135, que é o contato com o INSS, também pode sofrer instabilidade. Ou seja, não tem outra palavra que resuma a não ser paciência e esperar, né? Até o final do mês. O aplicativo com inconsistência e as agências também fechadas em algumas cidades brasileiras. Você que vai precisar, calma, espere, só depois do mês de janeiro, tudo 100% funcionando. Mas os pagamentos normais, sem problema nenhum. Vamos atualizar as temperaturas em algumas cidades brasileiras? Vamos. Temperaturas começando a semana. Algumas cidades com temperaturas altas, elevadas, outras nem tanto, como por exemplo Santos, litoral de São Paulo. 22 graus no começo do dia em Santos, a máxima prevista para hoje no litoral de São Paulo, 27 graus. Praia bonita em Santos, hein? 27 graus, Maior Jardim, a beira-mar do Brasil, a Praia de Santos. Bezerros em Pernambuco. 29 graus, calor em Bezerros, tempo abafado no começo do dia, que começou com 21 graus, chega a 29. Agora em Joinville, Santa Catarina, Joinville, 28 graus, sol entre nuvens, 20 graus no começo do dia, 28 a máxima prevista para hoje. Mais uma cidade, Fazenda Rio Grande, região metropolitana de Curitiba, que nos acompanha pelo canal 16.1.
de aniversário hoje, Fazenda Rio Grande completando 36 anos de emancipação política. Campo Grande, Mato Grosso do Sul, 31 graus, sol, calor em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Nesta segunda-feira, 31 graus. E que calor em Campo Grande, sempre faz calor em Campo Grande. A gente faz uma parada rápida e na sequência o assunto é saúde mental. Você já parou para pensar como é que está a sua saúde mental? Das pessoas ao seu redor, as pessoas que você ama. Como está a saúde mental delas? Daqui a pouco, não saia daí, vamos tratar desse assunto importante no nosso dia a dia. A gente sai com imagens de Sobral, no Ceará, bela Sobral, que nos acompanha pelo canal 45.1. 9h10 pelo horário de Brasília. Alô Sobral, melhor educação pública do país. Bom dia. Estamos de volta com o nosso Bom Dia Evangelizar para todo o Brasil, agradecendo a sua audiência, agradecendo a sua companhia. Que horas são? 9h14 pelo horário de Brasília. Nós temos aí imagens de Caeté, em Minas Gerais. Você vê imagens do Santuário Nossa Senhora da Piedade, em Caeté, Minas Gerais. É lá em cima, no morro, hein? Aí venta que é uma barbaridade, mas é um lugar maravilhoso, lindo. Você sobe e não dá vontade de descer, de tão bonito que é. Caeté nos acompanha pelo nosso site ou também pelo nosso canal do YouTube, TV Evangelizar Oficial. Olha que imagem linda, bonita. Alô, povo de Caeté, bom dia. Alô, povo mineiro, bom dia. Minas Gerais nos acompanhando, que bom ter a sua companhia. O assunto agora é saúde mental. A gente fez a chamada no bloco passado e a gente fez até uma pergunta, né? Você já parou para pensar como é que está a sua saúde mental? Como é que está a sua cabeça? Como é que está o seu nível de estresse, de ansiedade? Vai aparecer aqui para você o Matheus Nobre. Ele é terapeuta, já está conosco, especialista no assunto. Aliás, o Matheus trabalha com sacerdote, com religiosos. Tudo bem, Matheus? Seja bem-vindo ao nosso Bom Dia Evangelizar. Bom dia. Bom dia, Adilson. Bom dia, Evangelizar. Que alegria estar com vocês aqui nessa manhã. Prazer. Para falar de um tema tão importante como a saúde mental na vida religiosa e sacerdotal. Um prazer grande, viu, Adilson? Prazer é todo nosso em recebê-lo, viu, ô Matheus? Aliás, a propósito, né, você trabalha com religiosos, sacerdotes. Você viu um vídeo que viralizou nas redes sociais? Foi na semana passada esse vídeo de um avô que entrou e interrompeu um padre em Tubarão, Santa Catarina, na hora da missa, chorando aos prantos. Você viu esse vídeo, né, Matheus? Com certeza, muita gente me mandou aqui. Eu acho que quase todo mundo viu, né? Viralizou nesses últimos dias. Verdade. Aliás, vamos acompanhar. Para você que não viu esse vídeo, acompanhe, depois a gente vai falar sobre esse vídeo. Pode colocar no ar, por gentileza. Nos acompanhe. Ô Matheus, durante a missa, ele recebeu a notícia do falecimento do neto dele. O neto atentou contra a própria vida. E o desespero desse avô, e a dor dele é a nossa dor também, né? E chama a atenção a paciência, né? O atendimento dado pelo padre Carlos Henrique, num momento tão importante para o avô, que precisava justamente daquele abraço, daquele aconchego. Você, como terapeuta, quais as suas palavras, o que você diria sobre essa imagem que nós acabamos de ver, Matheus? E o sentimento, né, de uma igreja e o comportamento do padre, por gentileza.
Adilson, eu diria que não teria vídeo melhor para introduzir a gente nesse assunto, né, da saúde mental, do que esse que acabamos de ver. O que essa imagem aí revela para nós é algo muito essencial, é a importância do acolhimento humano, especialmente quando a gente está falando no contexto religioso e presbiteral. E aí muita gente se perguntou, né, se ali a liturgia teria sido interrompida, se a missa tinha sido interrompida. E a resposta é que não. Na verdade, ali, o meu olhar é que a missa ela não foi interrompida, ela foi vivida, né? Ali nós vemos um avô que recebe talvez uma das maiores dores difíceis que alguém pode viver, a dor de perder um neto, a dor de ter que enterrar um neto. E diante disso, o sacerdote não ignora a dor, não se afasta dela. Quando um sacerdote, Adilson, ele é ordenado, há um momento muito forte no rito em que o bispo diz para o novo sacerdote: toma consciência do que vais fazer e põe em prática o que vais celebrar, conformando tua vida ao mistério da cruz. E essa cena a gente pode ver o padre encarnando isso, né? Durante ali a Santa Missa. Esse talvez seja um dos momentos mais profundos, né, da ordenação presbiteral e que foi ali pelo padre Carlos encarnado. Nesse vídeo, o padre ele não apenas celebra o mistério no altar, ele encarna esse mistério com a própria vida dele. E isso nos ajuda a entender, né, que a saúde mental na vida sacerdotal e religiosa passa também por essa capacidade de acolher a dor do outro sem negar a própria humanidade. Lembrando que foi na Igreja Matriz de Tubarão, em Santa Catarina, a Igreja São Francisco de Assis, em Tubarão, Santa Catarina, o padre Carlos Henrique, como disse aí o Mateus, né? Ô Mateus, mas o padre acolheu, e o padre no dia a dia, em todas as igrejas, os padres, né, os sacerdotes, eles acolhem. Mas quem que acolhe um padre? Porque um padre é um ser humano como nós, né? É uma pessoa que tem seus problemas e seus dramas também no seu dia a dia, né? E assim como outra profissão, qualquer advogado, juiz, médico, professor, cada um com seu problema. E o padre não é diferente. Quem que acolhe o padre, ô Mateus? Essa é uma grande questão que a igreja hoje tem percebido, mais do que nunca, né, Adilson? Que os religiosos e os padres, sobretudo depois da pandemia, apesar de que a saúde mental, né, a pandemia afetou a todo mundo, como você disse, qualquer profissão, médico, advogado, mas quando nós falamos de padres, de religiosos e leigos de vida consagrada também, esse aumento ele foi muito real. E o que mais nos chama a atenção é que muitas vezes é silencioso, como você disse, né? Quem que vê a dor do sacerdote, quem que vê a dor daquele que nos acolhe. Durante e após a pandemia, muitos passaram a lidar com a solidão, com a sobrecarga pastoral, com o luto acumulado de muitos fiéis que faleceram e que eram queridos pelos sacerdotes. E, além disso, um peso muito grande de ter que sustentar os outros em um momento de profunda dor. Ao mesmo tempo, Adilson, ainda existe muito preconceito quando se fala de saúde mental, tanto entre os fiéis, quanto muitas vezes dentro do próprio presbitério, entre os padres. E é importante lembrar que os padres, eles não são super-heróis. Eles são homens com a mesma humanidade que todos nós. E cuidar da saúde mental não enfraquece a vocação desses sacerdotes. Pelo contrário, ajuda o sacerdote a viver bem, com mais liberdade, com equilíbrio e sentido da própria missão. E a terapia aqui seria um bom lugar de acolhimento desse sacerdote, o convívio com outros sacerdotes, o convívio com famílias, tudo isso seria ambiente muito propício para acolher também esses homens de Deus que nos servem na liturgia, nos sacramentos, que nos acompanham dia a dia na nossa vida cristã. E que saem muito cedo de casa, né, Mateus? Logo cedo, 15, 16, 17 anos, já estão fora, longe do convívio da mãe e do pai, né? Dos irmãos, da família, enfim, né? Sim, com certeza. Muitos entram. Os nossos seminários estão lotados, graças a Deus, Adilson. Os seminários não param de receber jovens, muitos jovens
procuram, né, os seminários para serem padres, para discernirem a vocação deles junto com a igreja de uma forma mais profunda. E eles chegam jovens, muitos são ordenados entre 25 e 30 anos, e é uma responsabilidade, né, há de se perceber por nós, muito grande estar à frente de um povo, de uma paróquia. Muitas paróquias são numerosas, possuem muitas outras comunidades, então é uma responsabilidade, às vezes muito cedo na vida desse sacerdote, e a gente precisa também cuidar deles, né, cuidar de quem cuida de nós. É verdade. Você citou aí agora a pandemia, né? Você sentiu, você trabalha diretamente com sacerdotes, né? Com os religiosos. Você sentiu um aumento grande depois da pandemia de problemas com os sacerdotes, com os padres, com os religiosos? Sim, Adilson, como eu dizia, a pandemia, né, ela afetou as nossas casas, afetou a vida de todo mundo. Quem não, durante a pandemia, se perguntou, será que eu estou bem? Será que a minha saúde mental está bem? Está boa? E os sacerdotes, com eles também não foi diferente. Eles tiveram que ficar em casa, muitos deles, reduziram as atividades, e aí foi um momento de muita reflexão para muitos deles, os religiosos também. Não dizemos que pararam de servir, porque, pelo contrário, né, eles serviram ainda mais, escutando ainda mais as pessoas. Mas foi para eles um momento de profunda reflexão, um momento assim de parada mesmo e cuidado com a saúde mental. E depois da pandemia a gente percebeu que no consultório aumentou muito, né, o número de sacerdotes que procuram terapia, os religiosos e também os leigos de vida consagrada, os fiéis. Ô, Mateus, você diria que o padre Carlos está muito bem preparado e que, infelizmente, nem todos estariam prontos para aquele momento, com aquele avô de acolhimento na hora da missa? Adilson, o padre Carlos ali, ele teve uma postura de acolhimento muito grande, né? A gente olha para essa cena, parece que a gente se sente abraçado junto com aquele senhor, sabe? O sentimento é esse. E de fato, assim, o sacerdote ali foi tomado, né, pelo Espírito Santo, que guiou ele a essa atitude. É claro que no vídeo a gente consegue perceber o susto, né? Que na nossa humanidade a gente fica sem entender, e eu acredito que o padre Carlos também, ali no momento, custou alguns segundos ali para entender, mas assim que entendeu, abraçou aquele senhor. E ali nessa cena a gente consegue ver não só aquele senhor que é abraçado nas suas dores, mas a igreja que nos abraça, né? A igreja que abraça todos nós. E aqui na nossa conversa a grande questão é, e quem abraça, quem nos abraça, né? E esse sacerdote, quando passa momentos difíceis, e não só esse, né? Todos os outros. Nós estamos também abertos a abraçá-los, a acolhê-los, né? Nesses sofrimentos. E é uma questão, uma reflexão que deve sim ser daqui para frente muito bem trabalhada por nós. Deixa eu só insistir mais um pouco, porque é a sua especialidade, então vou explorá-lo um pouco mais. Sobre a vida, o dia a dia de um sacerdote, de um religioso, né? Porque você trabalha diretamente com eles também. Eles vivem sós, né? Eles são um pouco isolados. E essa é a nossa conversa aqui, esse é o nosso tema. E eles sentem, não são super-heróis, como já foi citado aqui. E a dor do sozinho, do viver só. Essa dor, Mateus, ela tem que ser compartilhada? Muitos compartilham ou não deve ser compartilhada? Não deve ser levado esse problema? Como é que você trabalha como terapeuta com um padre, com um sacerdote, enfim, com um religioso? A rotina de um religioso, de um missionário e de um padre, Adilson, ela é muito, muito intensa. E é uma vida doada, e se você não tomar cuidado, você vive 100% em função dos outros. Então, assim, se pararmos para pensar, o padre vive um momento de solidão, sim, mas como todas as outras pessoas, né? É claro que quando ele chega na casa paroquial, ele está só. E digamos que ele não está só, né? Ele tem ali a presença do seu anjo da guarda, dos santos que intercedem por ele. E também é muito importante aqui a gente ter consciência de que os sacerdotes,
eles precisam ter uma vida presbiteral com seus irmãos padres, com seus contemporâneos, de muita amizade, né? Diríamos que no seminário, padre deve ser amigo de padre, porque os padres entendem a rotina um do outro. Então, essa vida, esse carinho e essa amizade entre os padres, ele deve ser muito fomentado, assim, né? A vida social de um sacerdote, também o contato com famílias boas, famílias saudáveis. E a saúde mental, ela tem sido, né, tratada de uma maneira muito mais ampla hoje pelos religiosos. A gente percebe que desde ali os anos 2000, a gente consegue enxergar uma curva crescente de valorização e atenção à saúde mental dos sacerdotes e dos religiosos. Tanto nas pesquisas quanto nos documentos eclesiais, hoje o tema está muito mais presente do que antes. E ele está muito presente, Adilson, na formação inicial. Quando aqueles jovens entram no seminário, quando os missionários entram nas casas de formação, eles estão com essa temática da saúde mental muito presente. E isso é um avanço muito importante. Mas aqui, Adilson, eu queria dizer que o nosso cuidado com a saúde mental, ele não pode ficar restrito apenas àqueles anos iniciais da formação do seminarista, do religioso. Ele precisa acompanhar esse homem de Deus, essa missionária, essa mulher de Deus, também durante os anos do exercício do ministério, nas missões, nas responsabilidades pastorais e até no seu dia a dia. A vocação, ela é para a vida toda daquele homem e daquela mulher missionária, daquela religiosa, e o cuidado com a saúde mental também precisa estar presente de forma constante ali no dia a dia. Ô, Mateus, um assunto muito em voga hoje são as redes sociais. YouTube, Facebook, Instagram, TikTok. As redes sociais mais ajudam ou mais atrapalham? Adilson, muitas vezes as redes sociais podem atrapalhar, mas muitas vezes também elas são um caminho muito fecundo de evangelização desses homens. E quando nós falamos desses sacerdotes que são mais conhecidos nas redes sociais, é importante lembrar que aquilo que a gente vê na TV, nos vídeos, é apenas um pequeno pedaço, um recorte da vida deles. Um vídeo, um post, um stories, nunca mostra a pessoa inteira. Agora sim, quando esses homens, esses sacerdotes levam o tema da saúde mental para a internet, ele pode ajudar bastante. Quando essa partilha do sacerdote ajuda a humanizar o sacerdócio, o ministério, a reduzir o preconceito e a lembrar que ele também é humano, que ele pode sentir tristeza, estresse, que ele também adoece, isso contribui muito. Por outro lado, quando a exposição desse sacerdote substitui esse cuidado, o acompanhamento, o tratamento, ela pode acabar prejudicando a ele e as pessoas que ele está falando, né? Sim. O mais importante é lembrar que esses padres não são só personagens públicos. Eles são pessoas inteiras que precisam ser acolhidas, respeitadas, acompanhadas. Então, assim, mais do que julgamento, o que eles precisam hoje de nós é oração, cuidado e, acima de tudo, né, responsabilidade com a própria saúde mental. Sem dúvida, como já falamos aqui, é sempre bom repetirmos. Não são super-heróis, não são. São de carne e osso, como nós todos. Agora, um assunto que você, como terapeuta, né, deve ser o seu sonho. Imagino que um dia esse assunto que estamos tratando aqui não seja mais um tabu, porque infelizmente ainda é, né, Mateus? Com certeza, esse aí é o meu grande sonho, né? É por isso que eu faço um trabalho hoje na internet, para que as pessoas entendam que esses homens, os padres, os religiosos, eles são homens, eles possuem uma humanidade, e essa humanidade deve ser assumida por eles e percebida por nós com muita normalidade, né? Porque muitas vezes a gente só vê o sacerdote como o sacerdote, né? E a gente corre esse risco de pensar que eles são super-heróis, que podem tudo, que nunca vão adoecer.
e que não precisam ser cuidados também. E aí hoje eu faço esse trabalho, sobretudo na internet, né, divulgando esse trabalho da saúde mental voltada para padres, para religiosos, para missionários e também, por que não, né, leigos de vida consagrada. Sim. Que hoje a gente tem uma fecundidade muito grande, graças a Deus na igreja, de abundantes vocações, Adilson. Que bom. Os carmelos, as ordens religiosas, os franciscanos, os seminários diocesanos, as novas comunidades recebem um volume de vocações abundantes. E essas vocações elas precisam ser trabalhadas para que essas pessoas assumam a vida cristã com responsabilidade, com maturidade, com uma vida emocional bem trabalhada, com a saúde mental em dias, para que elas exerçam com mais felicidade, mais sentido, mais senso de missão mesmo daquilo que elas assumiram. Muito bem. Ô, Mateus, só para concluir rapidinho aqui, tudo isso que nós discutimos aqui tem uma palavra que dá origem a tudo isso, né? Que é ansiedade, né? Sim. Ansiedade. Hoje a gente tem, Adilson, uma percepção do tempo totalmente diferente. Se a gente parar para pensar, as gerações passadas, né, anteriores às nossas, os nossos avós, os nossos bisavós, eles tinham uma percepção do tempo muito diferente da nossa. Isso. Hoje nós temos muito avanço tecnológico, mas junto com esse avanço tecnológico, a gente tem as coisas acontecem de forma muito rápida. Então a percepção de tempo nossa é muito mais reduzida. Se você parar para observar, hoje nós pedimos ali uma pizza pelo um aplicativo e nós queremos que ela chegue muito mais rápido, né? O quanto mais rápido. Ou então hoje as pessoas elas têm uma percepção de tempo muito mais reduzida. Eu posso colocar um programa na internet, eu assisto na hora que eu quero as coisas rápidas. Você vai para uma fila de confissão, tá todo mundo apressado, todo mundo quer se confessar muito rápido, quer sair de lá rápido. Então, assim, a gente tem essa percepção do tempo mais reduzida, sabe? O que faz com que a ansiedade seja ainda mais presente na nossa vida e, por que não, também presente aí na vida dos religiosos e dos sacerdotes. Ô, Mateus, 100 palavras para te agradecer aqui no nosso Bom Dia Evangelizar. Enriqueceu bastante o nosso programa hoje, tratando de um assunto tão importante e tão necessário, né, Mateus? Muito obrigado, tenha um bom dia. Adilson, eu que agradeço muito o convite e a oportunidade de falar desse tema. Eu espero que esse programa nos ajude a lembrar que nossos padres e religiosos são homens e mulheres que doam a vida, mas que também precisam ser cuidados. Deus abençoe, Adilson, você. Excelente semana a você e a todos que assistem este programa. Muito obrigado. Nós que agradecemos. Terapeuta Mateus Nobre conversando conosco. O recado para você, pegue a Bíblia, daqui a pouco tem uma palavra amiga, tem aquela palavra de conforto, nosso momento de oração com o Padre Leonardo Silveira, já no nosso Bom Dia Evangelizar. Não saia daí, a gente volta daqui a pouco. E saímos com imagens de Macapá, a capital do Amapá. Temperatura agora em Macapá, 27 graus. Macapá nos acompanha pelo site ou pelo nosso canal do YouTube, TV Evangelizar Oficial. Alô Macapá, bom dia, 9h40 pelo horário de Brasília. Voltamos, falei para vocês, muito rápido, já estamos de volta, 9h43, horário de Brasília. Costumo dizer que Deus é muito bom conosco, porque só nos coloca pessoas do bem, né, ao nosso redor. Padre Leonardo Silveira, está aqui, pessoa do bem, uma figura maravilhosa, uma pessoa espetacular, com aquela palavra amiga, aquele momento de reflexão agora no nosso Bom Dia Evangelizar. Tudo bem, Padre? Bom dia. Bom dia, tudo bem, meu irmão? Olha, faço minhas as suas palavras, viu? Glória a Deus pela sua presença na nossa vida aqui, todas as manhãs, aqui pela TV Evangelizar. Deus te abençoe muito, Adilson. Obrigado pelo carinho, imagina. viu?
E hoje, meu irmão, minha irmã, é um prazer estar com você aqui nesse Bom Dia para refletir justamente sobre uma das características mais importantes do cristianismo, o discipulado. O cristianismo é a religião dos discípulos de Jesus, dos discípulos de Cristo. E hoje a liturgia fala justamente do envio que Jesus faz de 72 discípulos para espalharem a sua missão, espalharem a sua palavra, fazerem a obra dele chegar cada vez mais longe, alcançar cada vez mais corações. E essa missão não é só desses discípulos do evangelho de hoje, como a gente vai ver, mas é uma missão de todos nós. Todos nós que fomos alcançados de alguma maneira pelo amor de Deus, somos chamados a espalhar esse amor de Deus. O cristianismo, ele é feito desse duplo movimento. A gente vem para se abastecer e a gente vai para derramar o que a gente recebeu aqui dentro da igreja até outros corações, até outras pessoas que convivem com a gente, que a gente encontra pelo caminho, no nosso trabalho, na nossa casa. O discipulado é uma característica fundamental do cristianismo, fundamental do ser cristão. Antes de trazer a palavra especificamente, eu queria te convidar então a lembrar agora, como é que foi que você se tornou cristão? Você tem isso claro na sua mente? Quem é que te anunciou a palavra pela primeira vez? Quem é que te fez acreditar em Jesus? Quem é que te falou que existe um Deus no céu olhando por você e que você pode chamar por Ele? Muitos de nós, provavelmente, quem nos falou sobre Jesus foram os nossos familiares. A gente às vezes recebeu a fé já de berço. Nossos pais, nossos avós, nossos irmãos foram nos ensinando à medida que a gente crescia que Deus nos ama, que a gente pode rezar, que a gente pode chamar por Ele. Agora, talvez alguns de nós tenhamos recebido essa mensagem de amor e de fé através de um padre, de uma freira, de um religioso, de uma religiosa, de um músico. Talvez a gente tenha sido alcançado justamente por uma obra de evangelização como é aqui a TV Evangelizar, quando a gente percebeu num programa, quando a gente percebeu na internet, numa pregação, que a gente pode chamar por Deus. Pois então, meu irmão, minha irmã, essa pessoa que te transmitiu a fé, essa pessoa que te fez cristão, essa pessoa é um autêntico discípulo de Jesus, porque essa é a missão do discípulo. O discípulo é aquele que em todo tempo, em todo lugar, continua fazendo Jesus falar aos corações, continua levando pessoas até Jesus, continua permitindo que Jesus toque a mente, a história, o coração de cada ser humano. Você foi à missa esse fim de semana, por exemplo? Você comungou do corpo e do sangue de Jesus. Se você foi à missa nesse fim de semana, você recebeu Jesus dentro de você. Deus estava dentro de você. E sabe como é que foi possível Deus estar dentro de você? Porque um dia um discípulo de Jesus te transmitiu a fé, te fez acreditar na Eucaristia, te convidou para ir à missa, te fez rezar e chamar por Ele. E assim, você, meu irmão, minha irmã, se abriu para essa graça que te fez, por exemplo, na missa, ter Jesus dentro do seu coração. Então, aqui aos pés de Jesus Eucarístico, eu queria com você ler o Evangelho deste dia. Lucas capítulo 10, versículos de 1 a 9. Se você tiver com a sua Bíblia aí, pega lá, vamos ler juntos, para a gente perceber como é essa missão que Deus nos confia, a nós que fomos tocados pelo amor dEle, e que agora somos chamados a tocar também outros corações, através da pregação e do anúncio da palavra. Vamos ler juntos. Lucas, capítulo 10, versículos de 1 a 9. Diz assim: Depois disso, designou o Senhor ainda 72 outros discípulos e mandou-os 2 a 2 adiante de si por todas as cidades e lugares para onde ele tinha de ir. Para onde o Senhor tem que ir, onde o Senhor quer chegar, Ele manda os discípulos. O Senhor quer chegar em muitos lugares ainda. Há muitos corações que ainda não foram tocados pela palavra de Jesus. Jesus quer falar com muita gente ainda. Jesus quer falar com muita gente aqui na rua. Jesus quer falar com muita gente lá no seu trabalho. Jesus quer falar com muita gente ainda lá na sua casa. Jesus quer falar com uma multidão de pessoas ainda. E como que Ele faz para chegar lá? Envia os seus discípulos. 2 a 2. Envia os seus discípulos na frente,
para que através do discípulo a palavra do Mestre chegue. Vamos continuar a leitura? Disse-lhe Jesus: grande é a messe, mas poucos são os operários. Rogai ao Senhor da messe que mande operários para a sua messe. Ide, eis que vos envio, como cordeiros entre lobos. Não leveis bolsa, nem mochila, nem calçado, e a ninguém saudeis pelo caminho. Em toda casa que entrardes, dizei primeiro, paz a esta casa. Se ali houver algum homem pacífico, repousará sobre ele a vossa paz. Mas se não houver, ela tornará para vós. Permanecei na mesma casa, comei e bebei do que eles tiverem, pois o operário é digno do seu salário. Não andeis de casa em casa. Em qualquer cidade em que entrardes e vos receberem, comei o que se vos servir, curai os enfermos que nela houver, e dizei-lhes, o reino de Deus está próximo. Meu irmão, minha irmã, mais uma vez eu digo para você, Jesus quer alcançar muitos corações. Esse Jesus presente na Eucaristia, esse Jesus que nós comungamos e temos a graça de ter dentro de nós cada vez que nós vamos à missa, essa graça imensa do céu se fazer presente dentro de nós, Deus quer que chegue a muitos outros corações. Tem muita gente à nossa volta que ainda precisa se sentir amado, que ainda precisa ter a consciência e a certeza de que Deus ama, que Deus cuida, que tem esperança, que tem luz no fim do túnel. Tem muita gente precisando saber dessas coisas ainda. Mas sabe como é que Deus vai saber? Sabe como é que Deus vai fazer essas pessoas saberem? Sabe como é que Deus vai agir no coração e na vida dessas pessoas? Através dos discípulos. Através de você, meu irmão. Através de mim. Quando nós tivermos a coragem de anunciar o Senhor. Quando nós tivermos a coragem de pregar o Evangelho de Jesus a toda criatura, aí Jesus vai se lançar sobre mais corações. Isso é ser discípulo. Jesus não quer ouvintes só não, viu? Jesus quer discípulos. Pessoas que se alimentem dele e que levem ele até outros corações que precisam receber da sua graça. Meu irmão, minha irmã, hoje, nessa manhã, o convite que eu deixo para você é esse. Tenha coragem. Se lance na missão. Anuncie Jesus a todas as pessoas perto de você. E assim, você será discípulo verdadeiro do Mestre que te chamou, que te salvou, que te ama e quer mostrar que ama tanta gente por aí também. Aí você vai dizer, padre, mas eu não sei falar, eu não sei pregar, eu não sei o que eu tenho que dizer quando eu estou perto de uma pessoa que precisa ouvir sobre Jesus. Então aí, eu vou dizer para você o que eu sempre digo quando eu prego sobre esse tema. Você não tem que falar nada não, meu irmão. Se souber falar e quiser falar, melhor ainda. Mas não precisa falar nada não. Olha o que Jesus pediu. Dizei a todas as pessoas, o reino de Deus está próximo. E como que eu digo para as pessoas que o reino de Deus está próximo? Fazendo esse reino chegar perto da vida das pessoas. Vou traduzir, vou falar de outra maneira para você. Sabe como é que a gente prega o Evangelho como autêntico discípulo de Jesus? Quando a gente se comporta como um discípulo de Jesus. Quando a gente dá um bom exemplo de vida, um bom exemplo de cristão. Quando lá na sua casa você age diferente por causa da sua fé. Quando você serve ao próximo, quando você ajuda quem precisa. Quando você é um amigo que segura na mão de quem sofre. Quando você se nega a compactuar com o mal. Quando você promove o bem. Todos esses momentos, todas as vezes que nós damos bom testemunho de cristãos no meio do mundo, aquela graça que nos encheu começa a transbordar e a encher os corações à nossa volta. Toda vez que a gente age como verdadeiro cristão, toda vez que a gente age como verdadeiro discípulo de Jesus, a graça que Ele nos deu transborda de nós e irriga os corações mais ressecados à nossa volta. E aí a gente está cumprindo o que Jesus pediu. A gente está levando o reino concretamente para perto, próximo
de cada pessoa que nós encontramos pelo caminho. Vamos rezar juntos, pedindo a Jesus que nos ajude a sermos discípulos onde quer que nós estejamos. Cantemos. Vem e traz pra fora tudo que há um tempo arde em mim, o amor que eu conheci. Vem e me transforma e me impulsiona a transformar o mundo a partir de mim. O teu Espírito me tira do conforto e me revela a tua vontade, boa, perfeita e agradável. A tua obra em mim será conhecida, a tua mão que faz nova criatura. Já não sou quem eu era, eu sou novo em ti. Senhor Jesus, neste início de semana, nesta segunda-feira, eu rezo por todas as pessoas que estão agora conosco, participando deste programa, em suas casas, no seu trabalho, onde quer que estejam, Senhor, eu peço, enche o coração de cada uma delas agora com a bênção e a graça que elas mais necessitam. Dê a elas esperança, força para vencer os desafios desta semana. Restaura as forças físicas, emocionais, espirituais de cada uma dessas pessoas que reza conosco. Visita, Senhor. Cura, Senhor. Liberta, Senhor. E principalmente, inspira-nos, Senhor, a sermos verdadeiros discípulos teus, levando o teu nome, o teu amor e a tua bênção a todas as pessoas que encontrarmos pelo caminho. Que desça sobre você, meu irmão, sobre a sua semana, sobre a sua vida e a sua família, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Vem aí o Padre Reginaldo Manzotti com experiência de Deus. Que você tenha um dia e uma semana abençoados. Deus abençoe. A tua obra em mim será conhecida, a tua mão que faz nova criatura.